doutor em ciência política e mestre em direito penal, que comparece a essa audiência a convite por indicação do deputado Paulo Teixeira. O senhor tem a palavra por 20 minutos, durante os quais não poderá ser interrompido. Eu agradeço o convite e a indicação do deputado Fábio Tade. Cumprimento a capitão Augusto e a deputada Margarete Coelho. E quero destacar inicialmente que é uma honra o convite poder participar dessa casa democrática. Registro que ontem o presidente desta casa, Rodrigo Maia, compareceu à Ordem dos Advogados do Brasil, aonde recebeu das mãos do nosso presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, um parecer do Conselho Federal sobre os temas que estão sendo debatidos nessa comissão. Este assunto também foi debatido no Colégio Nacional de Defensores Públicos, pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, pela Abracrim, que são opiniões relevantes, acadêmicas e práticas, sobre uma matéria complexa que se refere a estas reformas, que não podem ser realizadas de maneira como foi inicialmente produzida, como um projeto realizado em gabinete. E esta casa está a retificar essa metodologia com as audiências públicas que estão sendo realizadas. De início, cabe acentuar, dizer que para reformar a lei penal é necessário entender a realidade empírica, a realidade dos fatos que se encontram no Brasil. Em 2014 já se apontava que, em 20 anos, nós aumentamos 400% a população carcerária brasileira. E mesmo com esse aumento, nós continuamos com uma sensação de impunidade. Aliás, nós continuamos sim com impunidade. Nós temos somente de 5% a 8% dos homicídios solucionados no Brasil. O nosso índice de reincidência prisional é de 70%. Em 2018, se contabilizou mais de 700 mil presos no Brasil. Na Justiça Estadual, nós temos 791,60 presos, segundo estatística do CNJ, 41% dos presos decorrentes de processo da Justiça Estadual são presos provisórios. E esse projeto, advindo de um ex-juiz federal, é preciso acentuar que, na Justiça Federal, 63% dos presos são provisórios. Portanto, de 41% de presos provisórios decorrentes de processo da Justiça Estadual, aumenta para 63% em razão de processo na Justiça Federal. Há uma ideia de que é preciso conter a progressão de regime, que a progressão de regime faria a lei menos rigorosa. No entanto, 74% dos presos brasileiros estão em regime fechado, 24% em regime semiaberto e 1,76% em regime aberto. O que, sobre o tipo de cumprimento de pena, tipo penal de condenação ou de prisão provisória, nós temos a questão das drogas como primeiro lugar. 29
dos presos brasileiros são presos pela lei que regula e pune a droga no Brasil. 26% por roubo. Agora, crimes como homicídio, por exemplo, homicídios são somente 13%. Armas que se pretende mudar a legislação são 8%. Incrível, nós temos a estatística de furto. 7% dos presos brasileiros estão cumprindo pena por furto. Ou seja, crimes graves como homicídio, 13%, e latrocínio, 2%. Um crime bárbaro, como estupro, nós temos somente 1% dos presos brasileiros por estupro. Portanto, a pergunta é o que fazer? Como criar uma legislação anticrime? E a conclusão que se chega é que a legislação proposta, ela não é anticrime. Ela não ingressa em medidas para solucionar as investigações sobre crime de homicídio. Ela continua tratando exclusivamente dos que já estão presos e visa aumentar o número de presos, diminuir recursos, e isto não resolve o problema do crime. Eu não faço esse discurso como um discurso abolicionista contra a cadeia, ou a fim de que a lei penal seja, vamos dizer, menos rigorosa. Mas o fato é que mudar o processo penal, ela não resolve o problema do crime, porque a maior parte dos crimes estão na cifra oculta, ou seja, estão aonde nós não solucionamos. Para entender a questão, por exemplo, do que tanto se fala, que é organização criminosa, e quando se fala em organização criminosa, hoje, relator, levanta-se paixões gigantescas. Mas o seguinte, é preciso fazer um paralelo, nem todos os deputados têm formação jurídica. É preciso entender o que é a organização criminosa, o que é o crime e o que é o pós-crime. A organização criminosa nada mais é do que uma modificação especial do que era a formação de quadrilha no Código de 41. Isto ocorre antes do crime. Se diz, na verdade, que no Brasil não se pune os atos preparatórios, somente aqueles que são tipificados. Quanto tempo? Tem um marcador ali, 12 minutos. Eu tenho 12 minutos. Tem mais 12. Portanto, os atos preparatórios não são punidos, exceto os tipificados. Exemplo, reunir material para falsificar papel-moeda. Isto é um ato preparatório punível. A formação de quadrilha, a organização criminosa, é uma tipificação de um ato preparatório no qual as pessoas se reúnem com o fim de cometer determinado crime. E, por isso, este ato preparatório, mesmo sem o cometimento do crime, ele é punido. O crime, a corrupção, o estupro, este é o objetivo principal, o que se chama anticrime. E o que é a lavagem de dinheiro? É um pós-crime, é como a receptação. Então, quando nós escutamos que fulano é acusado de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, o que nós estamos dizendo é que ele está acusado de um ato preparatório, que é a formação de quadrilha ou organização criminosa. Ele está acusado do crime e ele está acusado do pós-crime, que é a lavagem ou receptação. É preciso entender isto porque nós estamos vivendo no Brasil um excesso de acusação, que os juristas chamam de overcharging. O nosso objetivo precisa ser punir o crime, só que
nós estamos vendo processos com penas altíssimas por atos preparatórios, pelo crime e pelo pós-crime. E ainda com a deturpação de alguns crimes. Exemplo, o de corrupção. Estamos vendo no judiciário brasileiro pessoas condenadas por corrupção, sem o recebimento de valores, sob uma ideia de que basta o pedido, e sem ato de ofício. É algo que pode criminalizar a qualquer um, ou qualquer político, qualquer empresário, qualquer um. Você imagine que a jurisprudência está formando um ato de corrupção e que não é preciso estar sequer, não precisa haver recebimento de valores e não precisa estar ligado com cargo. Não é isso a ideia original. O sistema penitenciário brasileiro custa 20 bilhões de reais. Em um momento que nós contingenciamos ou cortamos valores da educação. A ministra Carmen Lúcia disse em 2018 que um preso custa 15 vezes mais do que um estudante no Brasil. Isso é importante para entendermos as consequências de um aumento do número de presos. A proposta, mesmo com o judiciário custando 91 bilhões, trata de videoconferência, querendo transformar a participação do réu na audiência, através de videoconferência, como praticamente obrigatório, inclusive nas audiências de custódia. Se os presos hoje, na frente do juiz, não são quase enxergados, imagine através de uma audiência por videoconferência. Além de inconstitucional, porque o artigo 93, inciso 9 da Constituição, afirma que as audiências serão públicas e limita a limitação de participação das partes na audiência, portanto, é obrigatória a participação. Ela impedirá que o defensor público exerça um papel de escutar o acusado anteriormente e poder participar da audiência adequadamente como advogado, ambos na Constituição Federal. Há uma ideia, uma proposta de criar varas coletivas para julgar crimes de organização criminosa. É de se dizer que as decisões colegiadas, ou seja, sentenças proferidas por vários juízes, sempre terão mais segurança do que sentenças monocráticas. Portanto, eu não me coloco contra julgamentos colegiados em qualquer instância, muito mais em primeira. No entanto, a proposta, ela não vem com o intuito de democratizar o judiciário e aumentar a segurança. Vem com uma espécie, me desculpe a palavra, uma espécie de malandragem, que tem o objetivo de tornar a sentença de primeira instância executável imediatamente. Esse é o intuito quando se pretende varas coletivas para a organização criminosa e sentença do júri sendo executada imediatamente. O Supremo, evidentemente, jamais permitiu a execução de sentenças proferidas em primeira instância, execução provisória. E a mudança no efeito da decisão do júri, para que ela seja imediatamente executada, não muda, além de inconstitucional, não muda absolutamente nada as taxas de homicídio no Brasil. Porque se só de 5% a 8% são solucionados, na verdade, nós estaríamos tratando de quantos por cento dos 8% que chegam a um julgamento ou a um tribunal de júri à condenação. Nós precisamos tratar das investigações de crime de homicídio. Há
uma proposta para que alguns tipos da lei de armamento passe à competência da Justiça Federal. É de se dizer que o artigo 18, que é de tráfico internacional, já é da competência da Justiça Federal. Portanto, não precisa de modificação nenhuma na lei. Os outros dois tipos, que é a posse de arma permitida e a posse de arma de calibre reservado, primeiramente, teve enorme modificação em razão de decreto recente do presidente da República, que permite com que se porte 9 milímetros, 45 armas que antes eram reservadas. Ou seja, o decreto do presidente da República diminuiu a pena de um sujeito preso e processado por portar uma arma 9 milímetros. É uma lei benéfica ao crime. Mas não é possível passar a competência desses dois crimes, posse de arma permitida, de calibre permitido ou reservada, para a Justiça Federal por esse projeto. A mudança de competência constitucional só é possível por emenda constitucional. É absolutamente inconstitucional se tentar mudar a competência por lei ordinária. Embargos infringentes. Essa casa acabou de reformar o Código de Processo Civil e mudou o embargos infringentes no Código de Processo Civil, mas manteve a possibilidade de que qualquer decisão no processo civil, em tribunal de apelação, que não seja unânime, não há sequer necessidade de embargos infringentes. Ela é imediatamente necessário que ela seja votada por outros juízes. Não é possível que se queira fazer um processo penal com menos garantias do que o processo civil. Ou seja, a proposta é que, para defender um carro, se chegar no tribunal uma apelação e não for unânime, se aumenta o número de desembargadores para julgar. Mas no processo penal ele quer limitar somente a absolvição. O tempo é muito curto, mas para combater o crime é preciso tratar da investigação. O projeto traz um aumento do controle de balística, no entanto, só para armas envolvidas em crime. Evidente que, para resolver o problema da cifra oculta, o controle de balísticas deve ser para todas as armas registradas de forças policiais e apreendidas. Traz um centro de datiloscopia, traz um controle de registro de DNA, que, evidentemente, assim como na questão da COAF, quer manter tudo sob o controle do Ministério da Justiça, quando já existe um centro criado para controle de identidades, em que a composição se faz, inclusive, com membros dessa casa. Com muito pouco para terminar, exemplo, a alteração da lei de crimes hediondos. Se propõe se colocar mais tipos penais na lei de crimes hediondos. No entanto, nós temos, no caso de estupro, 60 mil mulheres estupradas por ano. Uma a cada 2 horas. Um crime previsto como crime hediondo. Somente 1% dos presos estão condenados por estupro. A mudança da lei não resolverá nada, porque não mexe na investigação. Não é à toa que os institutos de direito penal, como a Bracrim, apelidaram o projeto como um projeto fake. Não porque não se queira combater o crime, mas porque o projeto não permite com que haja diminuição do crime, porque não trata efetivamente
de um combate ao crime. Eu peço escusas de que não é possível, em 20 minutos, realizar toda a contribuição necessária. Eu passo ao relator uma pequena contribuição que tem digital sobre o projeto e agradeço o convite para participar dessa sessão. Obrigado. Eu pediria era que distribuísse cópias dessa contribuição, Isso, porque é importante. Se me der um e-mail da comissão, eu mandaria.